mês de outubro é o mês que nós, batistas da Convenção Brasileira, falamos sobre o mês das crianças. E nesse mês de outubro, mês das crianças, pensando não apenas sobre a temática criança, nós iremos conversar sobre uma série de mensagens agora em outubro e novembro, chamada Geração 21. Geração 21 é uma reflexão sobre o mundo em que nós estamos vivendo, as transformações que ele continuamente vem sofrendo. Como crentes em Jesus, podemos e devemos nos comportar frente a tantas provocações e a tantas mudanças que estão ocorrendo numa velocidade muito rápida. Então, quando nós pensamos que entendemos alguma coisa, já muda tudo e começa algo novo. É nesse contexto de mudanças rápidas, como diz um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, na sociedade líquida, aonde aquilo que é sólido tem deixado de existir, que nós, igreja, precisamos compreender esse momento para apresentar o Evangelho de uma maneira vigorosa e fidedigna, conforme o nosso Deus assim espera que nós, igreja dele, venhamos apresentar. Hoje eu quero conversar com vocês no culto da noite sobre o seguinte tema, que é uma pergunta: para que Deus? Para que Deus? Porque essa geração 21 precisa de Deus. Eles têm tudo, convenhamos. Eles têm liberdade, eles têm dinheiro, eles têm prazer, eles têm Wi-Fi, eles têm dados para compartilhar o que eles desejam, eles consomem o entretenimento que quer, eles literalmente são empoderados. Empoderados para fazer tudo conforme o seu coração aponta para que eles façam. A geração 21, a geração do século 21, é uma geração marcada principalmente por ter uma liberdade, ou uma sensação de liberdade, e uma sensação empoderada ao ponto de voltar-se para si e exigir desse mundo que o mundo tenha para com ele uma dívida. Você conhece alguém que na sua família, no seu ambiente de trabalho, na escola, ele tem um discurso que parece que o mundo deve para ele. O mundo deve para ele favores, o mundo deve para ele veneração, o mundo deve para ele a atenção. E quando ele não consegue isto, ele simplesmente surta. Ele começa a praguejar. No mundo de pessoas que cada vez mais confiam em si mesmo, a geração da terapia, a geração que cada vez mais se sente vazia, tendo muito mais recurso, muito mais objetos, por que ela vai precisar de Deus? Deus, para muitos dessa geração, é apenas um estraga-prazer. É alguém que vai colocar limites. É alguém que vai colocar parâmetros. E quem é que quer um parâmetro? Quem é que quer um limite na sua vida? Quem é que deseja ter ao seu lado uma pessoa dizendo não faça ou faça isso? Ninguém quer. Queremos pessoas que venham simplesmente dizer: você é maravilhoso, você nasceu para vencer, você é uma pessoa que merece o melhor desse mundo. É isso que nós queremos ao nosso redor. E quando olhamos para a figura de Deus, enquanto Deus está dizendo: eis que estou contigo, vai, conquiste, esse é um Deus bom, eu quero Ele para a minha vida. Mas quando Deus diz:
Pare de pecar. Bom, eu tenho que rever se vou continuar seguindo esse Deus. Se esse Deus merece a minha atenção. A geração 21, uma geração empoderada, uma geração que não conhece limites, é uma geração que precisa de Deus. É uma geração que precisa conhecer o Deus das Escrituras. E nessa noite nós vamos conversar sobre isso. Para que Deus na minha vida? Para que Deus na minha vida se eu tenho tudo aquilo que eu quero ou se eu tenho todas as capacidades para conquistar o que eu quero? O texto que nós iremos estudar encontra-se no Salmos, livro de Salmos, capítulo 127. Salmo 127. Iremos ler esse salmo inteirinho, são 5 versos. Então, vamos fazer a leitura desse salmo e vamos destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Deus eterno. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheias deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar novamente. Pai, nós precisamos que Teu Santo Espírito venha autenticar no nosso coração essa palavra que foi lida. Que ela não venha apenas ser, ó Pai, intelectualizada por nós, mas, ó Pai, que ela possa produzir vida em nosso ser. Em nome de Cristo, eu rogo por essa graça. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Esse salmo, o Salmo 127, assim como outros salmos, do 120 ao 134, faz parte de uma coletânea chamada Salmo de Romagem, ou Salmo de Degraus, ou Salmo de Peregrinação. Esse salmo, em geral, era cantado pelo povo de Deus quando se deslocava para Jerusalém, o povo que estava ali na região da Palestina, e se deslocava para a região ali de Jerusalém, em uma das festas de celebração a Deus. E na medida que esse povo estava peregrinando no seu caminho, eles cantavam essas expressões aqui da palavra de Deus. Por isso que esse salmo, Salmo 120 até o Salmo 134, eles fazem parte dessa categoria, salmos de romagem, salmos de peregrinação. Esses salmos de peregrinação, ele é muito importante para nós, porque ele aponta justamente quem nós somos nesse mundo. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. Essa é a expressão que o autor, ao livro dos Hebreus, ele usou para descrever os homens de Deus ali no capítulo 11, quando ele vai falar justamente que os nossos irmãos do passado, eles entenderam claramente que eles eram estrangeiros e forasteiros nesse mundo. O apóstolo Pedro também, ele vai usar essa expressão, somos peregrinos. E como peregrinos nesse mundo, nós temos uma tarefa de passar por ele. Esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é o local da nossa habitação, aonde ficaremos eternamente. E à medida que estes homens, mulheres, caminhavam em direção a Jerusalém, eles anunciavam essas verdades, verdades em que eles estavam ancorando principalmente a esperança e a fé deles. Esse Salmo 127 também, ele vai trazer algumas lições importantes. A importância de nós estarmos dependendo de Deus e que uma vida sem Deus
é uma vida inútil. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, é uma vida inútil, vazia, aonde não encontraremos completude em nada daquilo que nós nos aventurarmos a ter ali algum empreendimento. É nessa certeza de que uma vida sem Deus é uma vida inútil que nós podemos encontrar nesse salmo algumas lições valiosas para a nossa vida. Mas antes de observar esse salmo, vale a pena destacar o que Moisés, ele orientou o povo antes de conquistarem a terra prometida. Em Deuteronômio, capítulo 8, Deus ele vai dar uma orientação para os filhos, a nova geração, que vai conquistar a terra prometida. E que ali, quando eles se instalarem e viverem dias confortáveis, eles possam lembrar quem é o autor da vida deles e o que promoveu as bênçãos para o seu viver. Em Deuteronômio 8:17, nós encontramos essa expressão: não diga, pois, em teu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas estas riquezas. Deus ele traz um alerta para o povo dele, para que eles não se ensoberbecessem quando eles conquistassem a terra prometida. Uma vez que eles conquistassem a terra prometida e estivessem vivendo de um tempo de fartura, de conforto, eles precisavam ter em mente que, se eles chegaram até aqui, é graça de Deus. Não é a capacidade deles, não é a força deles que conquistou o que eles haviam conquistado. A geração do século 21 precisa trazer esta consciência para o seu coração. Não é a capacidade deles que irá promover a riqueza e o conforto. Bom, nesse salmo nós podemos encontrar 4 lições, porque é uma vida inútil não ter Deus no comando. O salmista ele começa dizendo assim no verso 1: se não for o Senhor, o construtor, ou em algumas traduções, se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. A primeira lição que nós podemos observar nesse texto é que, se Deus ele não for o Senhor da sua vida, será inútil você se enveredar em qualquer projeto no seu caminhar. A casa aqui representa literalmente o conforto, a segurança de uma pessoa, a estabilidade de uma pessoa. Quantos aqui não querem uma estabilidade? Quantos aqui não querem um local para se abrigar? O salmista ele vai dizer o seguinte: se Deus não for o que é o construtor, se não for Deus o edificador da sua casa, vai ser inútil você trabalhar. Vai ser inútil você lançar-se sobre algum projeto, pois você não vai ter sucesso. O exemplo podemos observar na Torre de Babel. A Torre de Babel não tinha a bênção de Deus. Os homens se lançaram num projeto para edificar uma grande construção, mas aquela construção da Torre de Babel não foi algo que foi concluída, porque Deus não estava edificando aquele projeto. Quantos irmãos aqui, baseado em sua autocompetência, vai dizer: eu vou construir uma grande empresa, uma grande história. E alguns deles acabam conseguindo construir. Porém, o fato de uma pessoa construir essa obra não significa necessariamente que ele terá a bênção de desfrutar dessa obra. Quantas pessoas estão se dedicando, gastando a sua vida
para encontrar estabilidade, para encontrar conforto, quando na verdade eles deveriam buscar no Senhor a segurança para a sua vida. Deus ele usa uma palavra aqui que reflete a jornada de uma pessoa: inutilidade. Imagine você fazer todo um trabalho, depois que recebe um selo inútil, não serviu para nada. Você estudou durante anos na sua vida, se preparou, se dedicou, e tudo que você estudou não serviu para nada, porque você estudou atabuada com números e resultados errados. Você estudou a tabuada do 2, e ao invés de colocar 2 vezes 2 são 4, você aprendeu que 2 vezes 2 são 5. E você estudou durante anos. Você memorizou que 2 vezes 2 são 5. Foi inútil você estudar. Assim é uma vida sem Deus. Porque é Deus que significa a nossa vida. O salmista ainda ele vai dizer um outro aspecto. Uma vida sem Deus é inútil para qualquer empreendimento. A vida sem Deus também, o verso 1 continua: se o Senhor, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. A segunda lição que nós podemos aprender é que uma vida sem Deus, ela não vai ter sucesso no seu empreendimento. Ela agora também, uma vida sem Deus, ela não tem proteção. O salmista está dizendo justamente isso: olha, não adianta você colocar vigias, não adianta você colocar sentinelas, ou em outras palavras, não adianta você colocar câmera de segurança, não adianta você colocar alarme, não adianta você colocar uma série de segurança na sua casa. Se Deus não guardar a sua casa, em vão é tudo isso. Em vão é você tentar encontrar proteção nesse mundo. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos guarda. E aí, antes de você dizer, então quer dizer que eu não tenho que trancar a porta da minha casa, não tenho que colocar cadeado? Não, meu irmão, você tem que fazer tudo isso. Colocar portão, colocar grades, colocar alarme, colocar tudo. Mas a despeito de todas esses mecanismos, se Deus não estiver guardando a casa, em vão é todos esses mecanismos. O povo de Israel sabia muito bem isso. Eles tinham sentinelas. O máximo que a sentinela poderia fazer é gritar: o inimigo está vindo. O inimigo está vindo. O exército inimigo está chegando. O povo, se não tivesse a proteção de Deus, facilmente seriam derrotados. Então, uma vida sem Deus é uma vida que vai viver sem a proteção. Ah, pastor, eu sou crente, estou em comunhão com Deus e fui assaltado semana passada. O que está acontecendo? O fato de nós sermos crentes em Jesus e vivermos nesse mundo não significa que nós estamos sujeitos a passar por esses dessabores da vida. A proteção que Deus nos dá é que, a despeito daquilo que os homens podem fazer, até mesmo com o nosso corpo, tirar os nossos bens, eles não podem tocar na nossa salvação, na nossa esperança. O máximo que um homem mau pode chegar a fazer sobre a nossa vida, sim, é nos ferir, sim, até mesmo tirar a nossa vida. Mas eles não podem tirar a nossa salvação. Deus, ele nos protege. E até mesmo numa situação horrível como esta, de passar por um assalto, passar por um momento de grande tensão, ainda assim, Deus tem um propósito sobre a nossa vida, sobre tudo que está acontecendo.
Eu não vou usar Deus como aquela ideia de um amuleto. Não é isso que o texto está dizendo. Eu tenho Deus, eu vou passar aqui no meio da rua, na escuridão. Eu vou lá, nada vai me acontecer. Não, não é isso. Eu vou andar com prudência. Mas mesmo com a prudência, se acontecer algo com a minha vida, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle porque alguma situação adversa ou algum infortúnio me acontece. Deus continua sendo Deus. Devo continuar sendo uma pessoa cautelosa, sim, mas a minha proteção maior ou a minha proteção principal vem do Senhor. É Ele que me guarda, é Ele que está comigo, é Ele que me guia nesse mundo de tantos perigos e salteadores. É Ele que está conduzindo a minha vida. A terceira lição que nós podemos observar nesse salmo é que uma vida sem Deus é uma vida que vai ser uma vida sem vitórias na área da conquista, porque vai ser inútil e ele vai se deparar no final: para que tanta riqueza? Não tem um significado maior em ter essas riquezas. É uma vida que vai transitar nesse mundo sem a proteção, mas é uma vida que não vai encontrar, principalmente no trabalho, alguma significação. Existem muitas pessoas que, conforme diz agora o verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Quantos no nosso dia a dia, nessa geração que nós vivemos, não está vivendo essa realidade, acordando cedo, trabalhando, dormindo tarde, cansado, estressado, por causa de um trabalho desgastante. E Deus ele está dizendo, olha, é inútil esse tipo de vida. E aí ele vai completar: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus não está fazendo nenhum incentivo aqui na palavra dele para ociosidade, para preguiça. A ideia aqui é a ideia de uma comparação entre duas pessoas que estão trabalhando. Uma pessoa que levanta cedo e outra pessoa que também levanta cedo. A diferença é que uma confia no Senhor e a outra confia na sua capacidade. A que confia em Deus, ela vai trabalhar, ela vai se dedicar, ela vai fazer o seu melhor. E ela vai dizer no final da noite: Senhor, eu confio em Ti. A despeito de tudo que eu fiz, é o Senhor que vai fazer com que a obra possa prosperar. Nos dias ali do povo de Israel, Israel era uma sociedade agrícola e pecuária. E quando o povo plantava, ele fazia justamente o seu trabalho. Ele levantava cedo, ele arava a terra, ele plantava. Agora ele fazia o quê? Senhor, eu fiz a minha parte, manda chuva. Senhor, manda ali a proteção para que os gafanhotos, as pestes não venham acabar com a minha plantação. Ele fez toda a parte dele. Ele não ficou ocioso de braços cruzados falando: Senhor, eu não vou trabalhar porque eu confio que o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Não, não é isso. Deus ele não está incentivando a ociosidade, a preguiça. Ao contrário, Ele vai dizer: você vai trabalhar e Deus vai conceder para você a bênção. Existem muitas pessoas que estão trabalhando, mas não conseguem desfrutar daquilo que Ele trabalha, daquilo que Ele labuta tanto. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, e depois no capítulo 6, versículo 1 a 3, vai dizer justamente uma realidade. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Agora o verso 1 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: o sábio: vi ainda outro mal debaixo do sol, que passa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza e bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Para entender esse texto,
essa expressão, vale a pena usar alguns exemplos. Exemplos de pessoas que estão trabalhando demais, constroem uma bela casa, um grande patrimônio. Ele não consegue desfrutar daquilo pelo qual ele trabalhou. Trabalhei ao lado de uma pessoa que viveu essa realidade. A casa que ele construiu tinha uma quadra de tênis. Uma quadra de tênis particular. E eu perguntei para ele, quantas vezes você jogou tênis na sua casa? Ele falou, olha, Fernando, se eu joguei uma vez foi muito. Mas quem joga? Ah, às vezes um vizinho vai lá, às vezes os amigos do meu filho, ou como está atualmente a quadra de tênis. Toda ali cheia de folhas, porque ninguém está usando. Aquele homem, a missão da vida dele era ganhar dinheiro. A missão da vida daquele homem era construir grandes impérios. Ele falava muitas vezes de boca cheia, eu confio apenas em mim, eu não preciso de Deus. Eu preciso vender, eu não preciso de Deus. Eu preciso de dinheiro, eu não preciso de Deus. Eu preciso de saúde, eu não preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de ideias novas para montar novos negócios. Eu não preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso de nada de Deus. Pelo contrário, eu quero que Deus continue lá na nuvem dele, sentado, com os anjos tocando harpa, enquanto eu faço a vida aqui acontecer, porque aqui é a vida de verdade. Eu não preciso de Deus na minha vida. A cabeça dele era toda voltada para ser o quê? Um homem de negócios e ganhar muito dinheiro. Não importava que ele já estava indo para o terceiro casamento, ou melhor, já estava no terceiro casamento, caminhando para mais um outro divórcio. A mente dele era, eu tenho que conquistar. Ele trabalhava demais, não desfrutava nem do lazer, ou melhor, não desfrutava nem daquilo que ele construiu. É isso que o texto está dizendo, olha, não adianta você querer trabalhar demais, confiando apenas em você. É inútil você fazer isso. Deus, por outro lado, Ele vai conceder o quê? O sono para aquele a quem ama o Senhor. Quantos jovens aqui, quantos adolescentes perdem o seu sono, porque tão somente se esquece de buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Quantos não perdem o sono falando o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu futuro? Não é para você deixar de estudar e se preparar, não é isso. Mas muitos fazem do seu estudo a razão do seu viver. Assim como muitos que estão aqui trabalhando demais, passando por tantas lutas e não conseguem desfrutar daquilo que Deus concede para a tua vida. Ah, meus irmãos, nós precisamos de Deus na nossa vida. Porque se nós começarmos a deixar Deus de lado, eu vou colocar outros elementos. Por fim, nós precisamos de Deus para construir uma família. Nós precisamos de Deus para edificar a nossa casa, a estabilidade. Nós precisamos de Deus para nos proteger. Nós precisamos de Deus para significar o nosso trabalho. E nós precisamos de Deus para nos ajudar a construir uma família. O verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Falar sobre família é também trazer à tona essa verdade. Os filhos são bênção. Para o povo de Israel e para os povos antigos e também para os dias atuais, os filhos, é um retrato da bênção do Senhor. As famílias precisavam de filhos. Não havia sistema previdenciário.
não havia todo um planejamento de aposentadoria para algumas pessoas, ou para as pessoas daquela época. Então o homem necessariamente ele dependia dos seus filhos para serem aqueles que iriam cuidar dele na velhice. Ele também precisava dos seus filhos para que eles, quando crescessem, fossem os protetores dele. E quando nós vemos esse texto, é Deus que nos abençoa com família, para estabelecer e firmar uma família. Existem pessoas que não acreditam nisso. Filho dá trabalho. Realmente, filho dá trabalho. Cuidar de filho dá trabalho. Mas, lembre-se que a idade chega. Lembre-se que quando nós avançamos na vida e vamos chegando a uma idade mais avançada, nós já não temos tantas capacidades. E quem vai cuidar de nós? Você pode dizer, eu me preparei, eu construí um patrimônio, eu tenho proteção, eu tenho trabalho, mas como você vai lidar com a solidão da velhice? Como você vai lidar com a solidão de ficar, às vezes, em um local sem conversar com alguém por dias, numa temporada da tua vida? Isso é algo muito sério, porque essa geração do século 21, quando nós conversamos sobre família, eles estão tão focados na sua carreira, estão tão focados nos seus negócios, estão tão focados no seu lazer e no seu entretenimento, que eles não querem mais família. Eles não querem construir famílias. É comum você encontrar hoje até casais que falam, olha, filho dá trabalho, não queremos filho, filho vai atrapalhar, nós queremos viajar, queremos conhecer o mundo. Mas o que o Salmo está aqui nos ensinando, o salmista está nos ensinando, é justamente o que? Os filhos são herança do Senhor. Filhos não são problemas. Filhos não são maldição. Filhos não são aquele tipo de coisa que muitos estão procurando dizer, Deus me livre até. Conversando com uma irmã e falando sobre filhos, ela falou, pastor, já tenho um filho, Deus me livre de ter mais. E Deus me livre desse negócio de ter mais filho. Você não entendeu a beleza e a riqueza da paternidade e da maternidade. É fato que cada casal, diante da situação, vai conversar e vai chegar ao seu devido acordo. Mas a família sem Deus, ela também sofre. Os filhos sofrem. Eles não conseguem crescer num ambiente de graça. O que podemos observar com esse salmo? Esse salmo nos ensina essas 4 lições importantes. A vida sem Deus, ela é inútil. Ela é inútil porque nós podemos edificar um grande patrimônio, mas não vai ter nenhum significado para a nossa vida. Porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós começamos a questionar quem ficará com tudo isso. Por que eu trabalhei tanto? Por que eu me dediquei tanto para isso? A vida sem Deus é inútil, porque ela tenta confiar em si mesma e não na proteção de Deus. É Deus que me guarda, é Deus que me protege. A vida sem Deus, ela é inútil, porque o nosso trabalho, ele vai ser um peso, um fardo, algo que nós não vamos encontrar prazer. E a vida sem Deus é inútil, porque a nossa família, ela não vai ser construída. Ela vai deixar de existir, porque eu quero apenas o meu prazer. O que esse texto nos ensina, trazendo também para uma área muito prática, nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida. Não há uma área da nossa vida que nós não venhamos a precisar depender de Deus. E confiar em Deus é algo que essa geração precisa aprender. Essa geração precisa confiar no Deus das Escrituras, em Jesus Cristo. Essa geração precisa crer que somente em Jesus há salvação, há esperança. E que uma vida sem Deus, ela pode estar repleta de objetos,
repleta de entretenimento, mas continuará sendo uma vida vazia. E para você que está aqui com seus filhos, e você que tem filhos pequenos, ensine essa verdade para os seus filhos, ensine essa verdade para os seus netos. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, não tem sentido, é uma vida inútil. É acreditar que 2 vezes 2 são 5. Você pode até falar, não, são 4. Mas e daí? Mas quando nós cremos que Deus é o Senhor da nossa vida, mesmo quando as tempestades elas surgem, nós iremos dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde a minha fé está firmada. O povo de Israel cantava essa verdade e viveu muitas histórias de bênção por seguir nesse caminho e histórias tristes por se afastarem desse caminho. A pergunta que eu trago para você é: Deus, Ele é o Senhor da sua vida? Ou Ele é mais um anexo? Vamos explicar um pouco mais. Deus, Ele está no comando da tua vida? Ou Ele é um colar, uma camiseta, uma hashtag? O que Deus significa na tua vida? O que Deus tem se tornado na tua vida? Trazendo a história daquela pessoa que eu compartilhei, ele falava aos 4 cantos, o que eu preciso não é de Deus, o que eu preciso é de dinheiro. Você vai me dar dinheiro? Então, se você não vai me dar dinheiro, se você não vai pagar minhas contas, então nem continue essa conversa comigo. Pessoas assim são vazias. E talvez você possa ser essa pessoa vazia que tem se enganado dizendo o que eu preciso é isso. Quando Deus está dizendo que você precisa é arrepender-se do seu pecado e confiar, crer que o meu filho, Jesus, é o Messias. O que você precisa, minha irmã, meu irmão, não é mais uma técnica nova de como melhorar a tua vida. O que você precisa é de Jesus coordenando o seu viver. O que você precisa, o que nós precisamos, é declarar: Senhor, edifique a minha casa. Senhor, proteja-me. Senhor, que as minhas mãos, a minha intelectualidade esteja a teu serviço e que a minha família seja para o louvor da tua glória. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Deus não somos nada. E como alguém já diz, e Deus sem nós continua sendo Deus. Deus continuará sendo Deus. Sem nós, sem a nossa adoração, pois Ele é. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Você que está aqui nessa noite, presencial, e você que nos acompanha virtualmente, ore agora para o Senhor, dizendo o que está acontecendo na tua vida. Talvez você está edificando uma torre chamada Babel, e nada vai para a frente na tua vida, porque Deus não está nesse negócio. Não queira começar um negócio e depois que ele está no meio do processo, aí você lembra, esqueci, vou chamar Deus, Deus vem para cá, sabe? Começamos algo e depois vamos chamar Deus para entrar no meio. Não faça isso.
ore da seguinte maneira: Senhor, o que o Senhor está construindo para que eu entre dentro? O que o Senhor está edificando nesse mundo que eu tenho que entrar com toda a minha força, com todo o meu ser? Não chame Deus para os seus projetos. Não chame Deus para entrar na tua vida. Entre nos projetos de Deus. Entre na vida de Deus por intermédio da graça de Jesus. Deus não quer ser alguém que vai disputar com você ou com qualquer outra pessoa um espaço. Por isso, converse com Deus e diga: Senhor, me retire dos projetos que eu comecei, os projetos doidos, e me mostre o seu projeto, porque eu quero entrar nele agora, em nome de Jesus.